Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de reflexão. E para iniciarmos, então, vamos ler uma mensagem de paz todo dia de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: veja pelo lado bom. É verdade que a vida ordena apertar o cinto e seguir em frente. E se você enxerga essa ordem como uma obrigação sem razão, tudo pesa. O trabalho, os compromissos, as dívidas, as esperas, o lar, as atividades são fardos opressores. Mas se tem alegria, são leves. Mesmo que a adversidade seja grave, a enfermidade aguda, ou o compromisso desafiador, mantenha viva a esperança. Agradeça a Deus por tudo. Com Deus, o cinto da vida não aperta. Então, neste momento, convido a todos os irmãos a nos conectarmos com o nosso Pai, Ele que é todo amor e misericórdia, para agradecer pela vida, por mais um dia de oportunidades, de aprendizado, de trabalho. E que essas luzes misericordiosas que estamos recebendo neste momento nos desperte para as reflexões que vêm a seguir, para que a entendamos, a compreendamos e, principalmente, apliquemos ela no nosso dia a dia, sempre regados pelo amor do Cristo, que nunca nos desampara. Obrigada à espiritualidade maior, trabalhadores desta casa, que estão aqui nos acompanhando e nos iluminando nestes momentos. Fiquem conosco. Que assim seja. Então, hoje a Raide nos falará sobre responsabilidade no ouvir, no falar e no agir. Boa noite, queridos irmãos. Que a presença amorosa do Cristo possa ser sentida em todos os lares, em todos os corações, nos amparando e nos fortalecendo. Nessa nossa caminhada aqui no planeta Terra, que é uma escola, nós precisamos seguir uma das leis morais das quais nós não temos como fugir: a lei da sociedade. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. O escritor espírita S. Capelli diz uma frase muito interessante para a nossa reflexão. Ele nos diz assim: quem deseja respeito alcançar, aprende a ouvir, calar e falar. E isso nos faz refletir sobre a importância de fazermos uso de uma fala edificante. E mais ainda, da importância de aprendermos a fazer uso do silêncio em nossas vidas. Ao pesquisarmos sobre a evolução histórica da nossa civilização, descobrimos que os primeiros hominídeos, lá no início da nossa caminhada, eles não falavam. Eles apenas produziam alguns sons descoordenados. No instante em que o processo evolutivo permitiu ao homem andar de pé, as suas mãos deixaram de servir apoio na sua locomoção, iniciou-se a produção de sons mais refinados, que aos poucos deram origem à nossa fala, como ela se apresenta hoje. A capacidade de expressar o pensamento através de palavras serve para nós colocarmos valor às coisas, agregarmos o valor às coisas, às emoções, aos acontecimentos, em uma sociedade que dá nome a tudo que nos cerca, tudo que existe, tudo que temos. Quando falamos, nós permitimos aos outros que conheçam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas necessidades, e também permitimos
conhecer o nosso semelhante através desses sentimentos. É através da palavra falada que influenciamos e provocamos as mudanças necessárias para construirmos uma vida melhor. O comportamento verbal nosso tem inúmeras funções. Nos possibilita experiências que sejam passadas, as nossas vivências, de geração a geração. Quantas vezes ouvimos falar que o avô passou aquele conhecimento para o pai passou para o filho, através da palavra. A palavra nos permite expressar os nossos sentimentos, auxiliar um mestre a dividir o conhecimento com seus alunos, permite que recitemos um belo poema, por que não? Facilita comunicações no momento de sinal de alerta, de perigo, mas nos permite também sussurrar palavras doces nos ouvidos de um bebê, repreender alguém quando isso se faz necessário. A palavra falada nos permite dar boas risadas, cantar, consolar e fortalecer o nosso irmão que passa por dificuldades. Alguns estudiosos dessa área consideram que a comunicação é uma das mais importantes necessidades do ser humano. Ela vem apenas depois da nossa necessidade de sobrevivência física. Na opinião deles, o homem necessita da comunicação do mesmo modo que o nosso corpo requer água e alimento para ter um bom funcionamento. Por sua vez, uma grande parte de fonoaudiólogos e neurolinguistas defendem que nós somos do tamanho da comunicação que nós conseguimos estabelecer no meio em que nós vivemos, seja familiar, social ou profissional. Para eles, um comunicador responsável é aquele que transmite as suas imagens com clareza e objetividade. Mas para nós falarmos bem, será que apenas isso basta? Clareza e objetividade? Nós vamos ver que não. As palavras são muito mais poderosas do que nós sequer imaginamos. No livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre a nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Não por acaso que Jesus já disse que a nossa boca fala de tudo aquilo que o nosso coração está cheio. Dessa maneira, quando as palavras saem da nossa boca, elas têm o potencial de criar ou dissipar um estresse, cativar ou afastar as pessoas, provocar sentimentos de amorosidade ou abrir profundas feridas que às vezes levam mais do que uma vida para serem curadas. É aquele conhecido provérbio que repetimos sempre: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Uma recomendação muito interessante e difícil de nós seguirmos é falarmos apenas o necessário, colocando amor em cada palavra que sai da nossa boca. Como isso é difícil. Eliminarmos do nosso falar a ironia daqueles comentários infelizes, escolher com inteligência a palavra certa para o momento exato, sempre cuidando para não ferir, para não humilhar o nosso semelhante, e nunca esquecer que para que nós tenhamos razão, não há necessidade de nós elevarmos o nosso tom de voz. Não, nós não precisamos gritar para expor o nosso ponto de vista. A fala é a forma de comunicar mais rápida que existe. Porque se nós nos comunicamos através da escrita, por exemplo, nós temos a possibilidade de pensar um pouco antes de escrever o que nós queremos dizer. Porém, a palavra falada, quando ela chega à nossa boca, ela sai.
E aí está o nosso maior problema. Xavier Godinho, ele é ocupante da cadeira número 20 da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás. Em uma publicação, nos alertou assim: as pessoas não imaginam as forças que liberam, positivas ou negativas, ao simples se comunicar com os outros através da voz. Há expressões que abençoam e expressões que amaldiçoam. Um simples bom dia, boa tarde, boa noite, dado do fundo da alma, faz com que aquele que receba sinta-se mais feliz, mais tranquilo. E o mesmo acontece para aquele que dá aquele bom dia com mais amor, com mais serenidade. O espírito Clarencio, lá no livro Nosso Lar, instruindo o espírito André Luiz, ensinou assim: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a tua própria dor. Lamentação denota uma grande enfermidade mental, de difícil tratamento. É indispensável criar pensamentos novos, disciplinar os nossos lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da fraternidade. Mas, quando nós nos referimos ao falar, nós temos uma grande vilã. E essa vilã está sempre nos meios sociais, no meio da família, ela nos acompanha. Essa vilã é a fofoca. Ela é capaz de destruir famílias, amizades, empresas e vidas. O fofoqueiro faz intrigas, inventa, distorce aquilo que ouviu e está repassando aquilo, agindo sutilmente para conseguir o que deseja. Aos olhos do homem, ele vai estar cometendo apenas o crime da calúnia e da difamação. Mas aos olhos de Deus, ele será com certeza um grande devedor. Senão, devemos julgar ninguém, como Jesus nos ensinou. Imaginemos então esse ser que, além de julgar, condenar, espalha ainda a falha sentença para todos aqueles à sua volta. E aí, queridos amigos, como solucionar tudo isso no nosso dia a dia? E o que é mais difícil para nós? Aprender a falar ou aprender a calar? Para ouvirmos, precisamos aprender primeiro a calar. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que nos fala da caridade moral, nos diz que ela consiste em se suportarem umas às outras as criaturas nesse mundo inferior onde vos achais encarnados. Suportarem. À primeira vista a gente pensa assim: eu tenho que suportar o fulano. Eu tenho que suportar o ciclano. Não. O que o Evangelho quer nos ensinar com isso, suportarem-se umas às outras, é dar suporte, é dar amparo umas às outras. E o Evangelho continua dizendo: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro muito mais tolo do que ele. Muitas vezes nós somos traídos pela tendência de falar sem pensar, de falar sem refletir. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, indiscutível sabedoria, nos fez possuidores de apenas uma boca e 2 ouvidos, querendo com isso que nós entendêssemos, que nós utilizássemos em dobro a nossa capacidade de ouvir e nos habituássemos a evitar palavras inúteis e julgamentos inconvenientes. Charles Chaplin deixou uma frase que nos alerta sobre essa armadilha do falar demais. Charles Chaplin nos disse assim: cuidado com as palavras que pronunciais em discussões e brigas, que revelam sentimentos e pensamentos que na realidade você não sente e você nem pensa. Pois minutos depois,
quando a tua raiva passar, você delas nem sequer se lembrará. Porém, aquele a quem as tais palavras foram dirigidas, jamais as esquecerá. Ouvir é muito diferente de escutar. Escutar é fazer um uso simples do nosso aparelho auditivo. Só não escuta quem tem uma deficiência, quem é surdo. Ouvir é muito mais profundo, pois envolve a pessoa por inteiro. É um processo ativo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa ser. Exercitar a arte de ouvir o nosso semelhante apura a nossa sensibilidade, permitindo-nos romper aquela concha de isolamento que nós criamos através do nosso individualismo. Outra das características negativas ainda presentes na nossa personalidade. Ouvir, meus irmãos, é renunciar. É a mais alta forma de altruísmo em tudo que essa palavra significa, de amor, de atenção e de carinho para com o nosso próximo. Talvez por essa razão, a grande maioria das pessoas ouça tão mal, ou muitas vezes não ouve. Vivemos imersos em cogitações pessoais, e é raro conseguirmos passar algum tempo sem pensarmos em nós, em nossos problemas, em nossas dores, em nossas vidas. Mas teve uma pessoa que conseguiu isso. Ele conseguiu. Jesus. Qual era o segredo do Cristo? Por que ele conseguia ouvir e enxergar através daquilo que se apresenta e não se precipitar no julgamento ou nas respostas? Porque Jesus ouvia e ouve com o coração. Quem ouve com o coração, ouve com delicadeza, ouve com compreensão e se coloca em posição de acolher, dar suporte e até mesmo de auxiliar, porque aprende a se enxergar como um igual e se pergunta sempre: será que eu mesmo já não senti ou sinto algo assim? O que é que eu gostaria que me dissessem se eu estivesse nessa posição em que se encontra o meu irmão? A resposta de quem ouve com o coração sempre será o amor. E o amor nunca erra. O amor eleva, ele transcende, enxerga, ele aproxima, ele ampara. Na vida daquele que ouve com delicadeza, com amor, as ondas emocionais são muito mais predispostas ao equilíbrio, à serenidade e, consequentemente, à nossa saúde física e espiritual e à nossa alegria. As cores que envolvem os fatos que acompanham essas vidas são mais leves, independente da qualidade dos fatos em si. Os espíritos mais elevados, sempre prontos a nos amparar, a nos auxiliar, têm muito mais facilidade de atuar junto conosco, porque as nossas vibrações estão mais sintonizadas, mais claras e propícias para as atitudes de auxílio deles para conosco. Estabelece-se assim um duplo efeito: ouvir com amor a quem precisa e permite que escute e sirva de instrumento para o conselho devido para quem precisa receber. Fica aqui a sugestão para nós repensarmos a cada um de nós no nosso cotidiano, fazendo um exercício consciente de nos espelhando em Jesus, buscar ouvir aqueles que nos procuram, qualquer que seja a situação, usando o nosso coração e tratando a todos com humildade, de quem ouve a si mesmo através da boca alheia. Focando no exercício, nós seguiremos e transformaremos isso num hábito. E, naturalmente, será um bom passo na nossa reforma íntima, na nossa nova atitude mental. E sabem qual é o resultado de tudo isso? Desse trabalho? Não tem surpresa nenhuma. É a nossa paz interior. A receita do Cristo é infalível. Ouça com o coração e conquiste a sua paz.
A maneira que nós ouvimos e falamos é que vai definir a maneira que nós agimos. Vai definir a nossa responsabilidade. Responsabilidade está associada às nossas escolhas, à nossa vontade, à nossa maturidade, ao nosso compromisso. A todo instante em nossas vidas, nós estamos fazendo escolhas. Azul ou verde, dormir ou acordar, ir ou ficar, sim ou não, dentre tantas possibilidades que a vida nos apresenta a todo momento. Apesar de muitos não se darem conta, mesmo quando nós não fazemos escolhas conscientes, nós estamos fazendo alguma escolha. Assim, a responsabilidade se faz presente em nosso assumir as reações, assumir as atitudes provenientes das nossas escolhas e das nossas vontades. À medida que nós vamos aprimorando as nossas escolhas, direcionando a vontade, assumindo os compromissos, estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos, que é, na verdade, a maior de todas as responsabilidades. Assim, somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que pensamos. Quando agimos de forma responsável, vamos amadurecendo espiritualmente. Portanto, podemos dizer que o nosso amadurecimento é proporcional à responsabilidade que nós conseguimos desenvolver. Portanto, quando dizemos que a nossa maior responsabilidade é para conosco mesmo, é porque somente a nós cabe a maneira que nós vamos agir. A escolha, a vontade de trilhar tal ou tal caminho, conquistar a tão almejada felicidade. Todos nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos ouvir, falar e agir. E se nós tivermos alguma dúvida, tem um ensinamento muito antigo, antes do Cristo. Sócrates, 400 anos antes da vinda do Cristo para a Terra, ele ensinou a lenda das peneiras, das 3 peneiras, que muita gente deve conhecer com certeza, mas é sempre bom colocá-la no nosso dia a dia. Quando um jovem lá em Atenas procurou Sócrates, que era um sábio, ele foi precursor de todas as ideias do cristianismo e do espiritismo, procurou o sábio e lhe disse que precisava lhe contar alguma coisa sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do papel que ele estava lendo e lhe perguntou: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" E o rapaz disse: "Mas 3 peneiras?" "Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você vai me contar é um fato? Caso você tenha ouvido falar, a coisa deve morrer por si mesma. Suponhamos então que seja verdade. Devemos então passar pela segunda peneira, a da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho e a reputação do teu próximo? Se o que você vai me contar é verdade e é uma coisa boa, deve passar ainda assim pela terceira peneira, que é a da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Pode melhorar o planeta ou a comunidade?" E Sócrates completa: "Se passar pelas 3 peneiras, então, me conte. Tanto eu, como você e seu irmão sairemos beneficiados. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre os irmãos, colegas do mesmo planeta. Devemos sempre ser a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Isso é responsabilidade no falar. É verdade, é bondade, é necessidade. Que nosso falar, então, seja de bondade, de tolerância, de fraternidade, seguindo sempre
as lições imortais do nosso Mestre Jesus. Nesses momentos tão difíceis que o planeta passa, nós somos ainda muito mais responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós divulgamos, para que nós possamos plantar um pouco de serenidade, um pouco de paz nesses momentos tão difíceis, que, como diz o Chico, vão passar. Mas eles precisam do nosso amparo, do nosso auxílio, da nossa ajuda e do nosso trabalho diário nessa transformação que o nosso planeta passa e precisa passar para poder crescer. Obrigada a atenção de todos e uma boa noite. Então, neste momento, permaneçamos de coração e mente aberta para recebermos do alto as energias salutares, para nos fortalecer intimamente, fortalecer a nossa vontade de mudança, de refletirmos sobre as nossas vidas, sobre como agimos, sobre como falamos, sobre como pensamos. Que as reflexões de hoje nos toquem profundamente a nossa alma. E guiados que somos pelo Evangelho do Cristo, permaneçamos conscientes de que somos seres imortais rumo à evolução, que somos filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos e que devemos viver em fraternidade. Amado Mestre, obrigado pelo trabalho constante que faz em nossas vidas e em nosso planeta. Nosso coração se enche de gratidão toda vez que te louvamos e te bendizemos. Fique conosco e mais uma vez, muito obrigado pela falange de espíritos amigos que estão aqui conosco nestes momentos. Que assim seja.